Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Propaganda e Marketing. Eu queria, antes de nós começarmos com o nosso convidado de hoje, eu queria explicar um pouco a respeito do programa. O foco desse programa é trabalharmos sobre propaganda e marketing. Trazer pessoas aqui, pessoas que entendem de propaganda, pessoas que trabalham no segmento de propaganda, seja na mídia social, na mídia normal, online, offline, para que a gente possa, para que os telespectadores possam entender como que funciona a propaganda em si, o que é o bastidor da propaganda, como se faz para preparar uma campanha, seja ela qualquer tipo de campanha, mesmo um folheto, um catálogo, algum material nesse sentido. Essa é a nossa ideia, para que vocês entendam como se prepara uma campanha publicitária, ok? Estão aqui conosco o Anderson Fercil, que entende tudo sobre mídia compartilhada, sobre economia compartilhada. Anderson, boa noite. Boa noite. Só reforçando o que o Ari falou, a gente procura falar um pouco de propaganda e marketing e trazer algumas dicas também, não definir a estratégia como um todo, mas para que o telespectador entenda um pouco desse universo de propaganda e marketing. A gente busca desmistificar. Para consolidar ainda mais essa nossa conversa, hoje a gente tem aqui conosco André Logelo, da Red Pill Estratégias de Marketing. Seja muito bem-vindo, André. Tudo bem? E tudo ótimo. E aí a gente estava aqui num bate-papo de bastidores, a gente estava conversando a respeito das estratégias e de clientes e de mercado, né? Acho que a gente é um ponto legal que a gente poderia abordar, né? A gente falava aqui a respeito de que hoje em dia todo mundo acha que está na moda, está nas redes sociais e que é importante e tudo mais, só que ele não leva em consideração o tipo de negócio, o tipo de cliente, né, a visão de mercado. Então, André, como você é um cara de estratégia, sua empresa é focada nisso, fala para a gente um pouquinho mais desse assunto. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente busca nos briefings com o cliente antes de mais nada, entender o que ele precisa e não o que ele quer, pois existe um abismo muito grande, né? E a nossa agência, nós desenvolvemos uma metodologia que chamamos de Omni Marketing, onde a gente busca a união do pixel e do átomo, ou seja, do online e do offline. E junto com essa inspiração, a gente busca entender a essência desse cliente, a natureza dele, e como funciona a comunicação dele com o público-alvo dele e os prospects. Porque, em alguns casos, ele tem um público-alvo, mas tem um novo público que ele deseja conquistar. E como a gente estava conversando, a gente busca aí princípios antropológicos para entender como essa manada caminha na relva. A gente busca entender, ouvindo, analisando os perfis sociais dessas pessoas, analisando o caminhar dessas pessoas, independente de onde seja, no ambiente digital ou no físico, utilizando princípios antropológicos. E a gente cita um exemplo muito bacana, que é na época do desbravamento dos irmãos de Vilas Boas, das tribos Xingus, em que eles não foram fazer pesquisa de marketing, chega lá, senhor índio, o que o senhor faz? O índio ia dizer que caça, pesca é muito forte. E, na verdade, eles fizeram uma observação durante meses, como eles transitavam. E observou-se que quem ia à caça, quem ia à guerra, quem pescava, era a mulher. O índio praticamente ficava fumando cachimbo da paz. E assim funcionam as mídias sociais. Então, para se gerar uma estratégia de marketing baseada na natureza do cliente, a gente precisa entender como que o público dele anda, né? E hoje a gente tem uma ferramenta muito grande para isso, que é as próprias mídias sociais, as próprias ferramentas de inteligência mercadológica, né? Porque eu consigo hoje, com base nos algoritmos das mídias sociais, entender a que horas essa pessoa acessa, que palavras ela busca mais, que assuntos são de maior interesse dessa pessoa, né? Ou desse grupo de pessoas. Então, a gente consegue ter um filtro etnológico, demográfico e geográfico muito, muito acurado, que nos dá uma base de dados infinita, para que a gente possa definir exatamente que estratégia e que veículo. Porque eu posso ter um cliente que ele precisa de uma estratégia de mídias sociais massiva, em todas as mídias, e eu posso ter um cliente que eu preciso fazer uma prospecção física, via folheto, via flyer, via revistas. Então, eu preciso entender a base dele. É o que eu ia perguntar agora. Por exemplo, você visita um cliente, é isso que você faz? Sim. Você visita um cliente. Nessa visita que você faz com ele, você levanta alguns dados, algumas informações com ele, ok? Sim. Tá certo? Basicamente é isso que você faz.
Você levantando você tendo esses dados em mãos, aí que você começa a trabalhar esse que você acabou de falar agora. O que ele precisa. É isso, Anderson? Você entendeu? Eu entendi. Na verdade, nós temos três atores nesse processo. Nós temos a direção, que é o que eu quero para a minha marca, onde eu quero chegar, que métricas de venda ou de resultados eu preciso. Tá. Eu tenho os stakeholders, que são colaboradores. Como esses colaboradores hoje veem a empresa, porque às vezes você acha que a sua empresa ela é uma coisa e quando você vê o seu chão de fábrica, as pessoas que fazem acontecer, você tem uma outra imagem da empresa. Tá. E aí você tem uma imagem do inside. E aí nós vamos para o outside. Nós vamos entender o pra público, fora. como o público vê a sua marca, como o público vê os seus concorrentes e o que o público espera desse teu produto ou serviço. Com isso, a gente monta um mapa estratégico de como a sua marca é, o seu produto e serviço, e como ele deveria ser. E aí, com isso, a gente entende. Então, tem cliente que chega para a gente e fala, não, cara, eu quero estar no Twitter amanhã. Espera aí, a sua marca precisa estar informando de 5 em 5 minutos onde você está? O Twitter é isso. Então, a gente tem que imaginar as mídias sociais como um coquetel. Né? Então, eu estou num coquetel, eu não vou chegar para o cara, eu estou aqui tomando um drink com você, e chegar para você, toma o meu cartão. Não é direto assim. Eu preciso apresentar para você que eu tenho conteúdo, eu preciso ter uma conversa com você muito bacana, te explicar quem eu sou e se você se interessar, aqui está o meu cartão. Traduzindo isso, nós temos o branded content, que é o marketing de conteúdo. Né? Então, não importa se eu estou fazendo isso em que canal, desde que o meu público-alvo ele esteja me dando audiência. E aí eu acho que é o grande detalhe, né, da coisa. Quer dizer, nada é detalhe, né? Tudo é uma construção, né? Se você acha que as redes sociais, as mídias sociais é uma coisa que você tem que estar porque o seu amigo falou, porque você não sai do Facebook, porque você acha muito legal estar no Instagram, você está na estratégia errada, você está no caminho errado. Né? Para você criar uma verdadeira estratégia de marketing, para você criar uma composição, para você avaliar o seu negócio, né? Eu acho que essa é a questão, né? Você tem que avaliar o seu negócio, avaliar o seu cliente, avaliar o seu público-alvo. Como você falou, né? Por exemplo, de repente a empresa busca alterar um pouquinho ou buscar mais uma fatia do mercado. Então, assim, como é que ele vai atingir? Fazer esse levantamento, né? E aí, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas, isso pode parecer tecnicamente muito complicado, mas uma simples busca no Google Trends já começa a esclarecer muita coisa. Exatamente. Né? São as ferramentas que nós falamos de inteligência, né? onde a gente começa a entender o que falam de nós, o que falam dos nossos concorrentes, que é muito importante, que chamamos de benchmarking, né? É você entender o que o teu concorrente ou o teu mercado está fazendo de melhor, que você pode trazer para dentro de casa. E voltando à questão das mídias sociais, nós temos muito cuidado ao sugerir, né? Porque existe um frenesi muito grande de mídias sociais e de agências digitais. E eu acho que o marketing ele vem lá do início dos anos 50, dos 4Ps, Jerome McCarthy batendo de porta em porta, vendendo os 4Ps. Isso ainda existe hoje e é muito forte. Não existe digital marketing, existe marketing. Existe você criar estratégias para a tua empresa para vender. Né? E as mídias sociais, eu tenho muito cuidado quando a gente conversa com o cliente, porque você fala, eu quero estar nas mídias sociais, mas espera aí, mídias sociais não é um panfleto, um anúncio que você faz, onde ele é unilateral, é uma via de duas mãos. Então, se você está disposto a atuar em uma rede social ou em uma mídia social, esteja disposto a estar online para responder aquilo em tempo real. Respostas hoje aceitáveis para um negócio é de no máximo 6 horas. Se você não responde o seu cliente numa solicitação, numa reclamação, numa observação em até 6 horas, você está defasado. Então, você precisa estar preparado para entrar, você precisa ter uma estrutura de resposta rápida, uma estrutura de conseguir explicar o teu negócio rapidamente, em poucas palavras, para uma estrutura de massa. Você precisa estar preparado para entender o teu cliente ali e responder rápido. Então, isso envolve estratégia, envolve conhecimento do teu negócio, envolve gestão de crise e envolve capacidade de atendimento. Me diga uma coisa, você comentou a respeito aí dos 4Ps. 4Ps, né, que você comentou? Explica para o nosso telespectador o que são esses 4Ps, como é que eles se desenvolvem assim? Em meados dos anos 50, Jerome McCarthy escreveu um livro, né,
onde abordava os 4 P's, que é o produto, né, que exatamente é o teu produto ou serviço, preço, estratégia de precificação, né, a praça, ou seja, onde eu vou estar, que é o place, e a promoção, que é como eu vou levar esse produto ao meu cliente. Então, como eu vou levar esse produto ao meu cliente? Então, eu vou fazer um anúncio numa revista local, sim, porque o meu produto é local. Eu vou fazer um anúncio em outdoor. Na televisão, por exemplo, na televisão. Eu vou fazer um anúncio na TV, que interessa esse público. Que ele vai direto para a população de Guarulhos. Né? Então, o que eu vou fazer? Como eu vou levar minha mensagem? Agora, qual o tamanho da minha empresa? O que minha empresa quer? Com quem minha empresa vai vender? Né? Então, de repente, meu negócio é local, não adianta eu fazer um anúncio mundial na rede. E até nisso, as ferramentas de publicação elas nos dão uma abrangência geográfica, uma abrangência demográfica e etnográfica. A gente consegue observar exatamente para quem eu vou atender. Mas eu preciso estar lá para atender. Eu preciso entender como a minha marca conversa com os clientes e como esses prospects, que ainda não são meus clientes, né, que é uma coisa muito interessante que você falou, a diferença entre mercado e clientes. E público-alvo também. Sim. Então, as empresas têm muita dificuldade em entender exatamente o que cabe à minha marca. Né? Então, eu acredito que esse branding inicial que a gente faz, muitas vezes decepciona o cliente, porque ele espera que ele vai ter Twitter, Facebook, YouTube, e ele vê que para ele, Instagram... Eu falo, você vai ficar tirando foto do seu negócio a todo momento? Então, o Instagram não é o teu negócio. Você vai poder dizer aqui onde você está indo, o que você está fazendo a todo momento. Então, o Twitter ainda não é o seu negócio. Vamos nos preparar com as mídias básicas e daí a gente parte para outros passos. Ok. Nós estamos conversando com o André Logelo, da Redpil Estratégia e Marketing. Voltamos em segundos, por favor. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Adega do Beto. A maior distribuidora de bebidas de Guarulhos, com fácil localização. A Adega do Beto tem tudo em bebidas para abastecer o seu comércio. Você que é proprietário de bar, restaurante ou dono de buffet, pode agora ter os melhores preços e entrega garantida. E para você que vai fazer a sua festa em casa, também pode contar com as maiores variedades de bebidas, com as melhores condições de pagamento. Conheça a Adega do Beto. Alameda Yayá 271. Faça seu orçamento sem compromisso. Adega do Beto. Tradição em servir bem. Telefone 2440-8234. 2440-8234. Nós estamos conversando com André Logelo, da Redpil Estratégia e Marketing. E vamos falar agora sobre marketing de conteúdo. É isso, Anderson? Vamos lá. Isso mesmo, né? Eu queria que os telespectadores tivessem um pouquinho de acesso aos bastidores aqui, né? É nos bastidores que a gente conversa de muitas coisas. E a gente estava falando com o André a respeito de marketing de conteúdo, né? Da importância, né, dessa vertente, né, do marketing. Fala um pouquinho para a gente. Então, nós estávamos, inclusive, conversando, utilizando o exemplo do pequeno médio comerciante,
que muitas das vezes ele procura uma agência falando que quer uma estratégia de mídia e que ele quer anunciar, mas hoje ele visualiza o Facebook, por exemplo, o delivery, ele visualiza isso, vou tirar uma foto do meu produto saindo, vou falar que hoje eu tenho a promoção, que hoje eu vou vender, então fala-se muito em vender. Né? Eu quero vender meu produto, mas como vender esse produto e como entregar? As pessoas elas estão cansadas do marketing de interrupção. Então você está sentado no seu sofá, quando você vê o sinal de intervalo do programa que você está vendo, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É levantar, ir no banheiro, é pegar uma água. Então, o marketing de interrupção, apesar de ter o seu lugar e ter o seu valor, mas hoje ele tem uma pequena queda em função do marketing de conteúdo. Chamamos de branded content. É você entender a marca e você construir o conteúdo em torno daquela marca. André, mas eu sou uma pequena pizzaria, eu sou uma pequena loja de lanche, não importa. Mas você tem uma história a mas contar. aí ele não pode pensar pequeno. Não é porque ele é uma pequena pizzaria ou assim, sei lá, eu sou uma pequena lojinha hoje aqui e tal, eu não pode pensar pequeno. Ela é condicional, né? Eu estou pequena nesse momento. O fato é que todo mundo tem uma história para contar. Todo produto tem uma história de como ele foi criado, por que ele está ali. Então, nós atendemos o cliente que você é uma pequena pizzaria, por que não criar uma história em torno da origem da pizza? Isso chama-se storytelling, né? Por que não entregar conteúdo ao seu público? Por que não explicar? Hoje você vê uma enxurrada de e-books, né? Baixa aqui 7 passos para construir uma campanha, uma receita de pizza de liquidificador, uma receita de cerveja artesanal, quais são os tipos de cervejas artesanais, como harmoniza isso. Então, se eu tenho uma empresa de bebidas, por que não publicar um e-book de harmonização com aquelas bebidas que eu vendo? Se eu tenho uma pizzaria, por que não explicar quais os dias comer pizza, a origem da pizza marguerita? Né? Então, o público hoje está cansado de ser empurrado, compre isso, adquira isso, assine isso. Ele liquidação, liquidando, tanto por tanto. Né? O branding content envolve isso, você contar uma história, entregar um conteúdo que seja relevante para que você desperte a reciprocidade. Essa pessoa vai se sentir tão grata pelo conteúdo que você entregou a ele, que fez uma diferença para ele, que como ele vai retribuir isso para você? Consumindo o seu serviço ou produto. Então, entregue. Uma dica que eu poderia dar para as empresas é entregue conteúdo relevante. Entenda o que seu cliente gostaria de receber. Eu gostaria de receber a história da arte, eu gostaria de receber um passo a passo de como transformar um grampeador numa serra elétrica. Enfim, explique como a sua empresa poderia ajudar a fazer a diferença na vida desse cliente ou desse público. E aí você pode até esticar esse assunto fazendo um trabalho com ele na comunidade, né? Exatamente. Você pode, além dele explicar isso, contar essa história, você pode trabalhar com ele, ele pode fazer uma ação que não precisa ser social, alguma coisa nesse sentido, mas se fortalecer na comunidade onde ele está. Entendendo como esse público caminha. E é exatamente essa questão, né? A gente falava de como ele caminha, né? De que, eu quero estar nas redes sociais, eu quero... Então, o X da questão, fazendo um marketing de conteúdo, muitas vezes o cara entende o próprio negócio. Exatamente. Né? Porque, às vezes, o cara... Não, eu tenho esse negócio, tá, mas você conhece a história, você sabe de onde veio, né? Você sabe desde quando, né? Você tem determinadas... Tá em moda, é tendência ou não, né? A nossa meta quando nós chegamos no cliente, nem sempre você é bem visto com isso, porque a gente busca desmistificar muito esses jargões em inglês, essas coisas que as agências usam, porque você está trabalhando com um empresário que não é do meio do marketing. Então, você tem que fazer chegar até ele da forma que ele vai entender. Então, estamos falando aqui em branded content, falar, gente, eu preciso construir um conteúdo que o seu cliente queira receber. Eu vou falar em AdWords, em Trends, falar, vamos observar as mídias sociais e entender como o seu cliente está agindo. Nós vamos falar, não vamos fazer um briefing, não, vamos entender aqui como você trabalha. Então, a gente precisa ouvir todos esses 3 atores, como a gente falou, né? E atuar em cima exatamente dos pontos em que a gente achar que pode ser feita a diferença. E mesmo quando a gente fala de redes sociais, né? Quando você vai fazer um anúncio patrocinado, você tem lá o seu público, né? Então, assim, não adianta, de repente, o seu negócio é local, como a gente estava falando da pizzaria ou do pequeno negócio,
o seu negócio é local, né? A sua distribuição é local, ela é restrita. Então, assim, na hora de você construir a sua campanha, você também tem essas questões de você colocar para o seu público, né? Colocar a questão da geolocalização, né? Onde ele está, qual a idade do seu público. Não adianta você, de repente, você tem um produto que tem um perfil muito jovial, você fazer um anúncio para pessoas de mais idade. Porque se você fizer esse tipo de coisa, não é que você não vai conseguir divulgar a sua marca. Você consegue, mas você tá desperdiçando um pouco do potencial que as redes sociais te dão, né? Nessa condição. E o engraçado é que nessa conversa de briefing que nós temos com os clientes, muitas das vezes alguns ficam frustrados, porque a gente chega para ele e fala, eu não vim te vender anúncio, eu vim te vender trabalho. Porque não existe o milagre de você falar, você vê hoje muitos anúncios, colocamos sua marca no topo do Google. Tudo bem, se você botar 10 mil reais, você vai botar sua marca no topo do Google, só que artificialmente. Né? O acesso que nós chamamos de orgânico, não só no Google, mas no Bing, falamos do Google porque o Google é 95% usado dos buscadores no Brasil. Mas se você observar, a gente percebe que os algoritmos do Google, eles fazem a busca por relevância. Então, não adianta você ter uma coisa artificial que não tenha conteúdo e que não tenha periodicidade, reincidência. Ou seja, eu preciso estar sempre alimentando de conteúdo, eu preciso estar sempre falando de você e falando de forma relevante, que isso faça a diferença para o teu cliente. E os spiders, que são as ferramentas do Google que vasculham a rede, buscando palavras, ela entende se você copiou de algum lugar e colocou em outro. Ela entende se você está recolocando um conteúdo antigo. Ela entende se o seu conteúdo é artificial ou se ele não é inerente ao teu negócio. Por incrível que pareça, eles conseguem identificar isso e ranquear, classificar a sua página de acordo com a relevância dela. Né? E como eu combato isso? Com trabalho, com produção constante de conteúdo, com inserção de material novo, falando sobre o meu negócio, mas falando de uma forma em que eu consiga entregar junto com isso algo que mude a perspectiva desse cliente. Então, nada mais é do que o marketing digital, não existe o automático no digital. Sempre vai ter um ser humano produzindo conteúdo, por mais que você tenha ferramentas fantásticas de agendamento e programação, mas por trás alguém tem que ter criado um conteúdo. A gente costuma falar muito com clientes de e-commerce, o cara fala, eu quero um e-commerce porque eu quero ter minhas vendas. Eu falei, você está preparado para domingo à noite, você receber uma pergunta e ter que responder isso no máximo na segunda de manhã? Porque não é um vendedor robô que vai ficar trabalhando para você sozinho. Muito pelo contrário, você vai ter mais uma preocupação com logística, com atendimento, com a resposta rápida, com estoque, gestão de estoque. Então, é necessário que se faça uma desmistificação dessa coisa do automático, da mídia social vai trabalhar para mim e a mídia social vai ser um palanque para eu falar o que eu quiser. E hoje em dia também a gente tem a questão das mídias sociais. O pessoal acha que pela facilidade com que ele posta uma coisa no Facebook, a estratégia de marketing também é fácil assim. Né? Então o cara vai lá, pesquisa uma foto, legal, acho que essa aqui é bonita, essa foto é bonita. Eu vou colocar o logo da minha empresa e vou colocar, essa frase aqui é legal, vou colocar o logo da minha empresa e vou postar. Né? Só que assim, às vezes não tem relevância, não tem aderência com o seu público, né? Não é uma coisa que impacte em nada, então é mais uma daquelas postagens que você vai passando, né? Quando você vai lendo... Tem cuidados muito básicos que eu recomendo que meus clientes usem, especificamente em mídias sociais. A grande primeira seria o conteúdo, o que falar. A segunda é o que mostrar. Então, muitas das vezes, eu tenho clientes que eles chegam, pegam uma foto no Google e publicam. Eu falo, cara, isso pode ter direitos autorais por trás disso. Então, busque a fonte de onde isso vem. Né? Eu quero botar uma foto. Tá cheia a loja hoje, eu vou tirar uma foto e vou publicar. Espera aí, aquelas 50 pessoas que você tirou foto autorizaram você publicar a imagem delas? Né? Será que você poderia ter publicado isso? Né? Como é que você vai fazer essa autorização? Então, existe toda uma estratégia de autorização e entendimento desse conteúdo. Então, até aí nós falamos em conteúdo, em marca e na publicação. Como você falou, a pessoa entender e quem opera. Porque ali não importa se você pôs o seu primo para operar as respostas nas redes sociais, porque se ele responder isso mal, e nós temos uma infinidade de cases de pessoas que atenderam mal e responderam mal a questionamentos ou a reclamações e derrubaram a marca. Às vezes, com uma simples resposta, você derruba uma marca.
Então, muito cuidado com a ética, os direitos autorais e o conteúdo que você publica. A gente tem exemplos recentes de marcas grandes e agências grandes que essa questão da rede social, ele às vezes uma estratégia, né, pouquinho arriscada, né, e aí ela dá muito errado, né. Por exemplo, a gente teve uma marca de chiclete que foi fazer umas postagens meio que ao vivo durante um evento em São Paulo, e aí eles acabaram fazendo umas inserções meio, né, tirando um pouquinho de sarro, fazendo uma coisa, e acabou caindo no mau gosto, né? Então assim, é uma estratégia que tinha tudo para ser bem sucedida, né? Porque era o público dela, eles estavam falando diretamente para eles estavam num evento em que o público estaria, né? Que dá essa questão de proximidade também. E aí quem operou ali passou um pouquinho dos limites e acabou não ficando legal, né? Eles passaram. E realmente depois eles têm a questão da retratação. E é sempre o mais difícil, né? Mais caro. E mais caro. Você tem que investir muito mais, porque quando você fala diretamente para o seu público, né, é uma coisa. Agora, quando você fala para todo mundo que foi envolvido, então para quem o seu público passou, essa estratégia é muito mais cara. Então, realmente é isso mesmo. Você ter alguém que avalia isso eu ia falar não tem preço, na verdade tem preço, mas é um investimento que tem que ser. Com certeza. Então não temos mais tempo, desculpa. Só para complementar essa pergunta do Anderson, deixa os seus dados direitinho para mostrar que você sabe que você vai dar essas informações para os sim. Não dá. Com certeza. Antes, só uma finalização, falamos muito de mídias e redes sociais, então existe uma diferença. Mídias sociais são aquelas onde você publica a sua mídia, é uma via de mão única, YouTube, enfim. Redes sociais é onde você troca informações, onde você troca dados. Então, só para ficar muito claro. A Redpill, o que é? E a Redpill, a estratégia de marketing, é uma agência que ela atua exatamente na estratégia do marketing como um todo. Né? O nosso site é www.redpillmkt.com.br. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite. Obrigado.